Nós vamos dar início então à disciplina de bioestatística florestal. E o primeiro tópico que a gente tem aí é o tópico de princípios básicos de bioestatística. Então, nesse tópico, a gente vai dar uma pequena introdução do que é estatística, do que a gente vai ver na estatística e de alguns conhecimentos que a gente vai ter aí durante o curso. Tá? Relacionado à disciplina de bioestatística, principalmente da bioestatística florestal, a gente não tem tipo um livro específico, mas vocês podem utilizar qualquer livro, qualquer apostila de estatística básica que vocês tiverem, que encontrarem aí no e-mail digital, que não vai ter problema nenhum. Vocês apenas não vão ter exemplos florestais, mas isso aí vai ter na maioria dos slides, na maioria das coisas que a gente for ver, a gente sempre vai trabalhar com exemplos florestais. Mas os conceitos básicos, e assim você pode usar qualquer livro de estatística básica ou de bioestatística que você encontrar aí de forma digital. O primeiro tópico aí que vem são um tópico de definição. Na verdade, a gente está começando nessa parte de estatística, né, para vocês aqui no terceiro semestre. Então a gente precisa ter um pouco aí do que é estatística, do que é bioestatística. Então a gente vai fazer uma breve definição aí do que é. Estatística é a ciência que se preocupa em organizar, analisar, descrever e interpretar os dados de um experimento. Eu troquei a descrição com a análise, mas nada mais é do que você organizar, descrever, analisar e interpretar dados de um experimento. Então a gente vai ter uma gama de dados, vocês vão ver no decorrer do curso vários dados, em disciplinas você vai ter, e você vai precisar encontrar formas de organizar e descrever esses dados ou analisar e interpretar. Então você tem uma gama de coisas que você pode fazer aí com a estatística. Tá? Na disciplina de bioestatística, a gente vai se preocupar mais na forma de organizar e descrever esses dados. Na disciplina subsequente de experimentação florestal, que vocês também verão comigo, a gente vai focar mais na análise e interpretação dos dados de um experimento. Então, o que é bioestatística? A bioestatística, ela entende-se como aplicação da estatística no campo biológico e no campo médico, tá? Então, a bioestatística nada mais é do que uma forma de você organizar, descrever, analisar e interpretar dados de florestas nativas como plantadas, tá? Ou plantios florestais, tá? Hoje é um termo bem decorrente da gente usar, em vez de floresta plantada, o utilizar plantio florestal. Tá? Então, você pode trabalhar com estatística desde floresta plantada e desde floresta nativa. E vocês vão entender que estudar estatística no meio florestal é muito importante. Principalmente pelo seguinte: diferente das outras culturas, das outras disciplinas agrárias, dos outros cursos agrários, como agronomia, zootecnia, medicina veterinária, as coisas na floresta demoram um pouco para acontecer. Vamos supor, no seguinte sentido: quando você planta milho, você tem o plantio, cresce e você já colhe no outro ano, ou você colhe no mesmo ano. Quando você faz produção animal, dependendo do animal, você abate ou tem ele no mesmo ano, em questão de meses. A floresta demora um pouco, então você pode fazer um experimento de muda e não conseguir encontrar o desenvolvimento, porque se você tem uma árvore para celulose, você corta ela aí com um torno de 6, 7 anos. Então, olha o tempo que você demorou. Então, a maioria dos estudos que a gente fizer na área florestal, isso no campo ecológico, isso no campo do manejo, da tecnologia da madeira, a gente vai trabalhar com estatística e a gente vai fazer estimativa. Por isso, a importância das disciplinas de estatística no curso de engenharia florestal. Porque muitas das coisas que a gente vai estudar, a gente precisa ter estimativas, que são obtidas a partir de estatísticas. Então é bem interessante que você entenda isso.
que é uma parte bem importante, que vai ser usada em N outras disciplinas, tá? Então não adianta você fugir da estatística e falar, eu não gosto porque é cálculo. Não, se você for para a área de ecologia, você vai estudar estatística. E na ecologia, a estatística é mais pesada, ela é uma das estatísticas mais trabalhosas que a gente tem na área florestal. Todo profissional, então, florestal, ele lida com uma grande quantidade de informações, qualitativas ou quantitativas. A gente vai ver um pouco mais à frente aí a diferença dessas variáveis qualitativas para essas variáveis quantitativas. E a tomada de decisão envolve a análise dessas informações através de um raciocínio quantitativo e de um grau de incerteza, de um erro admitido. Então, toda vez que você trabalha com estatística, principalmente estatística experimental, que é o assunto você vai trabalhar com um erro, você vai admitir um erro. Afinal, aquilo que você está vendo ou está falando pode não ser o real, são amostras, são coisas que você tira de uma população maior. Tá? Então, o profissional florestal vai lidar tanto com informações quantitativas, tanto com informações qualitativas. Tá? E ele vai ter que saber trabalhar com essas duas informações. Então, existem maneiras mais apropriadas de você fazer análises qualitativas e existe análises mais apropriadas para você fazer quantitativa, além de realizar experimentos para tomada de decisões. Tá? Então vocês vão começar a ter um pouco de conhecimento, vão começar a lidar com essa parte de estatística básica, que é uma parte mais simples, para depois sim vocês verem experimentos, fazer comparação de experimentos, dizer qual técnica estatística é melhor que eu. Tipo, criei um adubo novo e vou testar contra 3 comerciais. Como que eu vou saber se esse adubo novo é melhor ou não? Então a gente vai ver tudo isso lá na disciplina de experimentação florestal. Tá? Então vamos começar aí com alguns conceitos. A estatística é dividida basicamente em duas: estatística descritiva e estatística indutiva. Tá? A estatística descritiva ela vai se preocupar, como o próprio está aí no slide, com organizar e descrever os dados. E isso aqui, tá, é basicamente o assunto da nossa disciplina de bioestatística. Tá? Então a gente vai aprender a descrever e organizar. Como assim organizar? A gente pode organizar em forma de tabela, a gente pode organizar em forma de gráfico, tá? A gente pode descrever através de uma estatística básica, como média, moda, variância, desvio, tá? Então, o que consiste a estatística descritiva? Consiste em usar tabelas, gráficos e medidas como média, variância, entre outras, além de algumas distribuições para descrever o conjunto de dados. Então, meio que a gente não vai ter uma interpretação pesada dos dados aqui. A gente vai mais que descrever. Não que essas estatísticas e tabelas e gráficos que a gente vai fazer não sejam importantes. Para quem vai trabalhar aí na área de ecologia, vai entender que quando você faz uma descrição das espécies que você tem em determinada área, é uma estatística descritiva, tecnicamente é uma tabela simples, mas ela não deixa de ser tão importante quanto uma estatística multivariada mais complexa. Todas as estatísticas têm sua importância, tá? E todas devem ser consideradas. Tá? Então, para focar aí, a estatística descritiva vai se basear basicamente em pegar conjuntos de dados e fazer medidas como média, variância, moda, desvio padrão, entre outras, além de distribuições e gráficos e tabelas. Então, a gente vai ter um foco grande nessa parte aí. Lá na disciplina de experimentação, que é a outra parte da estatística, que é a estatística indutiva,
a gente tem então análise e interpretação dos dados, tá? A gente tem uma análise fervorosa aí dos dados, a gente vai analisar tratamentos, a gente vai interpretar esses resultados. E aí todo o conhecimento que vocês adquiriram aqui na disciplina de bioestatística, vocês vão utilizar lá na disciplina de experimentação florestal. Então, o que condiz essa disciplina? Consiste em analisar os dados através de testes estatísticos e interpretar seus resultados. Então, lá a gente vai estudar uma gama de testes que a gente não vê aqui na disciplina de bioestatística, tá? Afinal, é uma disciplina curta, a gente não tem prática, né? A gente vai envolver essa parte de prática, de usar software, de usar bastante coisa lá na disciplina de experimentação florestal. Então, o que ficou aqui é que vocês têm que focar, que a estatística é dividida nessas duas, a descritiva e a indutiva. A descritiva vai se preocupar mais em organizar e descrever através de gráficos, tabelas, medidas simples, distribuições, e a estatística indutiva, a gente vai ter essa análise e interpretação dos dados através de testes estatísticos e através dos resultados que você obter desse teste estatístico, você vai interpretar seus resultados. Um outro conceito básico aqui que é importante da gente ter é o que é a população. Quando eu falo assim, eu tenho uma população de tanto. A população nada mais é do que um conjunto de elementos com uma característica comum. Ou seja, se você pegar uma floresta, um plantio florestal de uma determinada empresa, todo aquilo é a população. Por que a gente diz uma característica comum? Porque se eu falasse assim, eu vou mensurar todos os eucaliptos e não dissesse de uma área específica, se eu dizer eu vou mensurar todos os eucaliptos, eu tenho que ir em todos os lugares do planeta onde tem eucalipto, né, para ser mais grosseiro assim, e medir todas as plantas que eu tenho ali. Então, geralmente a gente vai dizer uma característica comum, tipo, você tem uma empresa como a Klabin, eu vou mensurar todos os diâmetros das árvores do plantio da Klabin de Telêmaco Borba. Então você sabe que todas as árvores dali são sua população. Na floresta nativa é a mesma coisa, eu vou mensurar todas as árvores do Parque da Chapada dos Guimarães. Ok, todas as árvores que eu mensurar lá, de toda a área do parque, é a sua população. Só que, como eu disse lá no início, na engenharia florestal é muito complexo. Imagina você mensurar todas as árvores. É possível? É. Não vou dizer para vocês que nunca é possível, só que a gente sempre tem um limitante, que é tempo e dinheiro. Tá? O dinheiro geralmente é mais limitante. E ficam aí um pouco associados, mas se você olhar uma relação entre dinheiro e o tempo, o dinheiro geralmente é mais escasso. E aí você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que estudar essa população, mas para isso utilizando uma amostra dela. Porque você não vai ter toda a população para fazer o seu estudo. Era o que a gente queria. Mas como eu disse lá no slide inicial, a gente não consegue fazer isso no meio florestal. Tá? Porque demanda tempo, demanda dinheiro e são muitas árvores. Tá? Estou dando o plantio de árvore porque é o mais comum, mas pode ser outra, tem gente que faz estudo de palmeira dentro das florestas, tem gente que faz estudo só das folhas, então vocês vão ver que existem vários tipos de estudo, mas o interessante é que você entenda que a população é o conjunto total de elementos do que eu estou medindo, da variável que eu estou medindo, da variável que eu estou mensurando, em um lugar que tem uma característica comum. Só que eu não consigo pegar toda essa população, como eu disse, e mensurar, principalmente por falta de grana e por falta de tempo. Então eu vou tirar uma amostra. O que é uma amostra? É o subconjunto de uma população necessariamente finito. É o quê? É um percentual
dessa população que eu vou estudar. E, a partir dessa amostra, eu vou inferir meu resultado para a população. Então, tem todo um quesito para você retirar a amostra, não é de qualquer jeito. Existem regras e essas regras elas têm que ser cumpridas. Tá? Só que se eu pego uma amostra, ela vai ser uma amostra, tipo assim, eu tiro 1% da população. Tá, mas como eu vou distribuir essa amostra? Na verdade, eu não distribuo a amostra. A amostra é o total que eu tirei da área. Se eu tenho uma área de 300 hectares e eu vou tirar, e eu vou mostrar 1%, eu vou mostrar 3 hectares. Como que eu vou fazer a amostra desses 3 hectares? Eu vou usar unidades de amostra, que nada mais são do que subunidades da amostra, tá? São parcelas que eu vou colocar na minha população e a soma das áreas dessas parcelas ou unidades experimentais ou unidades de amostra tem que ser igual ao total de área amostrada. Tá? E elas são utilizadas o quê? Para melhorar o processo de amostragem. Mas a gente não falou nada de amostragem até agora. A gente falou da população, da amostra e da unidade de amostra. Então, o que é a amostragem? Tá? A amostragem nada mais é do que a técnica de alocação das unidades de amostra na população. É como eu vou pegar essas unidades de amostra criadas aqui e vou distribuir elas na população. Para ficar mais simples, fiz um exemplo. Então, considere aqui um plantio florestal com parcelas alocadas de forma aleatória. Tá? Então, eu tenho aqui uma área, eu sempre gosto de fazer a área dessa forma, porque geralmente a área não é reta, né? Existem todo esse quesito aqui para você fazer uma área. Então, eu tenho uma área, esses pontinhos aqui representam as árvores, eu tenho um rio que corta e eu tenho duas matas ciliares características do rio. Então, você tem os plantios não podem ser colados na mata ciliar, eles não podem ser colados na borda. Tá? É interessante que vocês já vão tendo esses conceitos. E aqui, então vamos supor o seguinte, a área tem 500 hectares, então tudo isso aqui tem 500 hectares, tá? Desculpa, a área de plantio, tá? Essa área tem 500 hectares, retirando o rio e mata ciliar. É assim que vocês devem proceder, tá? Desculpe aí a afobação aí. Tá? Então, vocês têm aqui a área do plantio com 500 hectares, área total. Dessa área total, eu vou fazer uma amostra de 1%. Então, 1% de 500 hectares é 5 hectares, que é o total da área amostrada. Porém, eu não posso pegar e colocar apenas uma parcela aqui. Tá? Eu não posso pegar e vir aqui e fazer uma parcela assim. 1. Isso aqui não vai estar representado, tá? Então eu preciso ter várias parcelas. Eu vou fazer o exemplo aqui, tá? Eu vou fazer o exemplo aqui com 10 parcelas. Mas vocês vão ter uma disciplina que vocês vão estudar esses conceitos de estatística e aplicar eles muito bem, que se chama inventário florestal, e lá vocês vão aprender como determinar esse número de parcelas, tá? Como fazer todos esses procedimentos. Então, aqui a gente vai adotar 10 parcelas. Se eu tenho 5 hectares, 5 dividido por 10, cada parcela tem meio hectare, ok?
Então, é bem interessante que você entenda isso, tá? E aí, como que eu vou fazer a alocação dessas parcelas? Eu vou fazer elas, como o próprio título diz, de forma aleatória, tá? Então, eu vou sortear e vocês vão aprender. Essa é uma das técnicas lá de inventário florestal, que é a alocação por meio de sorteio. Então, eu vou colocar aqui as minhas 10 parcelas. Dessa forma, eu vou coletar os dados dessas parcelas, mas o resultado que eu vou obter, eu vou dizer que é o resultado para a população inteira. Por isso, todo esse trabalho de amostragem, ele tem que seguir uma regra que vocês vão aprender. Tem que seguir uma regra de como vai ser feito todo o procedimento para que no final o resultado seja correto. Porque se você fizer errado, vamos supor, a gente estudou 5 hectares, mas de tudo que a gente disser vai valer para os 500 hectares. Então, por isso tem que ser feito de uma forma bem clara, tá? Seguindo várias regras, tá? E tudo isso vocês vão ver lá na disciplina de inventário florestal. Existem várias formas de você descrever essas características. As mais importantes que a gente vai ver aqui na disciplina, além das distribuições e do tópico de probabilidade, vocês devem ter visto lá na guia de estudo, a gente tem as medidas de tendência central ou medidas de posição e as medidas de dispersão ou medidas de variabilidade. Todas essas medidas, elas são associadas ou para a população ou para a amostra. Como eu disse para vocês, a gente pode mensurar todas as árvores da população se conseguir. Tranquilamente, não há problema nenhum. Como eu disse, a maioria das vezes a gente não procede por tempo e dinheiro. Mas se você conseguir, tudo que tiver relacionado à população, a gente vai chamar de parâmetro. E tudo que tiver relacionado a amostras, a gente vai chamar de estimadores ou estatísticas. Então, só para exemplificar e ficar mais fácil, essas medidas são utilizadas para descrever as características de uma população ou amostras. Tudo que está relacionado à população a gente chama de parâmetro, tudo que está relacionado à amostra a gente chama de estimador ou estatística. Como exemplo, a gente tem o seguinte, vamos colocar essas duas medidas aí, a média, que é uma medida de posição ou uma medida de tendência central, e o desvio padrão e a variância, que são medidas de dispersão. São as medidas mais importantes. Vocês vão levar essas medidas para a vida e para todas as coisas que vocês forem estudar, que levem em consideração a estatística, você vai ter que estudar média e variância. Tá? Então, eu tenho a média. Quando ela é a população, ela tem um símbolo Mi. Tá? Essa letra grega se chama Mi. E quando você estuda ela na amostra, ela é um X barra. O desvio padrão é o sigma, para quando representa a população, e quando representa a amostra é um S. A variância ela é um sigma ao quadrado e na amostra ela é um S ao quadrado. S porque o termo em inglês tá de variância e desvio. Mas é o termo usado mundialmente, então vai ser difícil a gente alterar isso aqui. Tá? Então é importante que vocês entendam o seguinte: a média, existe média para população, média para amostra, é a mesma média? É. Mesma variância? É. Só que quando você usa a amostra, você vai usar letras normais que a gente usa no dia a dia. E quando a gente for utilizar a população, a gente vai utilizar o alfabeto grego. Tá? Então você tem, quando falar em população, a gente chama de parâmetros e usa esses símbolos gregos. Quando a gente for trabalhar com a amostra, a gente vai utilizar então o alfabeto convencional que a gente aprendeu aí. Então a gente tem, já lhe dá, a gente tem as duas medidas, medidas de tendência central e medidas de dispersão. Geralmente as duas estão bem associadas, tá? População, parâmetro, estimador,
ou estatística para amostra. População, letra grega. Amostra, alfabeto. Tá? Então, isso é importante, a gente vai ver isso durante todo o curso. O capítulo maior, e vocês podem ter visto na guia de estudo, vai ser relacionado à estatística descritiva, que são as medidas de tendência central e as medidas de dispersão. Tipos de dados. Que dados a gente encontra no meio florestal? Na verdade, que dados a gente encontra no meio que a gente está trabalhando? Tá? Como eu disse, vocês podem usar vários livros conceitos aí de estatística básica. Então, os dados, eles constituem as características de interesse que deverão ser verificadas nas amostras ou na população. Essas características associadas aos dados coletados denominam-se variáveis. Eu medi o DAP das árvores. Eu vou chegar na árvore e eu olhei para ela. O que eu vou medir? Um DAP, um diâmetro da árvore, eu vou medir a altura da árvore. DAP é o diâmetro na altura do peito. É o diâmetro medido a partir de 1,30 do solo. Eu posso medir a altura da árvore, posso contar as árvores. Então, tudo isso, essa parte de contar, essa parte de medir alguma coisa, tudo isso é uma variável associada ao dado, que é a árvore. Os dados, eles podem ser qualitativos ou eles podem ser quantitativos. Então, a gente vai falar desses dois tipos, dos dados ou variáveis qualitativas e dos dados ou variáveis quantitativas. Variáveis qualitativas. Ela resulta de uma classificação por tipos ou atributos. Mas a gente não vai medir nada na qualitativa. A gente vai verificar se uma árvore é uma coisa, se ela é outra, que árvores a gente tem ali, que coisa a gente tem ali. Então, geralmente, a gente vai apenas fazer uma classificação. A gente não faz cálculo de média, moda, variância, geralmente em variáveis qualitativas. A gente usa gráficos, tabelas e essas questões para representar esses dados. Essas variáveis aí obtidas a partir dos dados. Elas podem ser nominais ou elas podem ser ordinais. Nominais, não existe nenhuma ordenação. Exemplo, a gente tem espécies arbóreas numa floresta, classificação dos solos. A gente não tem, não consegue classificar nada, tipo, diferente da ordinal, que eu vou já dizer aqui. Os possíveis resultados podem ser ordenados, tipo notas de qualidade do fuste. A gente tem fuste bom é um fuste de qualidade reto, ele é 1. Então você tem várias árvores que vão ser 1, várias que vão ser 2, que é o qualidade 2, várias que são 3, várias que são 4. Na nominal não, isso não importa. Eu tenho assim, que tipo de árvore eu tenho na floresta? Eu tenho Euphorbiaceae, eu tenho árvores do tipo Fabaceae, eu tenho árvores do tipo Myrtaceae. Então é isso. Na ordinal não, eu já vou ter uma possível ordenação disso por algum critério específico, que pode ser qualidade do fuste, pode ser classificação de fertilidade do solo. Vocês viram que na nominal tem classificação dos solos, que vocês já vão aprender esse semestre quando ele voltar, dessa pandemia. Ele tem essa definição da classificação dos solos. O solo pode ser um alissolo, um latossolo, mas isso só me dá uma classificação. Aqui, quando ele diz ordinal, que são níveis de fertilidade, eu posso dizer que um solo é infértil, fértil ou muito fértil, dependendo de uma classificação que eu fizer. Então, a ordinal leva em consideração esses resultados, essa classificação, algum critério. Na nominal, eu apenas vou ter conhecimento dos atributos que eu tenho ali. Para ficar mais simples, eu vou mostrar um exemplo. De nominal, isso aqui é uma tabela de florística, de uma área. Então, aí tem, que espécie de anacardiácea eu tenho? Tenho a litreia, a tapitirira, Eu tenho da família Nonaceae, da família Araliaceae, Bomeaceae, Boraginaceae, Então, eu apenas tenho a descrição. Eu estou organizado e descrevendo aí quem são essas
essas famílias que eu tenho. Na ordinal, eu posso fazer a qualidade do fuste. Eu chego lá na frente do fuste e falo, qual que tem fuste? Esse fuste é reto, aí eu marco na frente. O outro, também o fuste é reto. O outro fuste é com tortuosidade, é o 3. E no final eu faço a contagem de quantos eu tenho do reto, de quanto eu tenho do ligeiramente torto, do quanto eu tenho com tortuosidade, do quanto eu tenho com quebrado, tá? Isso é uma variável ordinal e a outra é uma variável nominal. Todas obtidas a partir de um dado que era a árvore, tá? Então, entendam essas questões aí, tá? As variáveis quantitativas, como o próprio nome diz, ela será quantitativa quando seus valores forem expressos em números, resultantes de uma contagem ou mensuração. Ou seja, eu obtive a variável medida, ela é um número, ou por contagem, ou por mensurar e medir, tá? Mensuração é uma palavra muito comum na engenharia florestal e vocês vão ouvir muito que é o processo de medição. Tá? Em inglês, se vocês forem trabalhar em inglês, eles vão dizer que é o processo de medição. Mas aqui no Brasil é muito comum a gente usar o mensuração, então vocês vão ouvir bastante. Por isso eu gosto de deixar já esse termo, já ir introduzindo vocês um pouco nesse termo aí. Tá? Então eu pude contar, ó, não diferencia lá da qualidade do fuste. Na qualidade do fuste eu conto depois. Aqui não, a variável vai ser a contagem. Tá? Lá no nominal, eu nem preciso fazer contagem. Eu posso simplesmente dizer assim, nessa floresta eu tenho variáveis do tipo 1, do tipo 2 e do tipo 3, de tortuosidade, né, da qualidade do fuste. Eu posso ter qualidade 1, qualidade 2 ou qualidade 3. Então não preciso dizer a quantidade se eu não quiser. Aqui não. A variável ou vai ser a quantidade ou vai ser a medida. Tá? Então elas são divididas em discretas e contínuas. Discretas é quando elas assumem apenas valores pertencentes a um conjunto enumerável resultante de contagens, ou seja, 1, 2, 3, eu não posso ter 1,1, 1,2, 1,5. Ou é 1, ou é 2, ou é 3, ou é 4, ou é 5, ou é 6, tá? Então eu posso ter número de árvores em uma parcela. Tenho lá aquelas 10 parcelas que eu mostrei lá da população e eu posso falar quantas árvores eu tenho em cada uma. Isso é uma variável discreta. A variável contínua, ela admite qualquer valor. No intervalo, vamos supor, entre 1 e 2, eu vou supor medir o diâmetro. O diâmetro pode ser 26 e 35, porque geralmente a gente usa duas casas decimais para diâmetro, a gente usa uma casa decimal para altura e a gente usa 4 casas decimais para volume. Tá? Então eu posso admitir qualquer valor entre um e outro. Então ela aceita qualquer valor. Então é uma variável do tipo contínua, que é a medição do DAP, da altura das árvores, dessa forma. Tá? Como exemplos aqui, eu tenho de uma variável discreta, eu tenho aí as espécies, tá vendo? Ó, quantas espécies de urucaana eu tenho? Aqui. Quantas espécies de myrcia eu tenho? 582. Mas isso não é uma variável nominal original? Não, porque aqui eu quero a quantidade. Eu não quero só. Se eu fizesse essa tabela só com as espécies que eu tenho sem o NI, então ela seria uma variável nominal. Tá? Uma variável qualitativa nominal, porque eu quero só, como o próprio nome diz, as espécies. Aqui não, eu quero saber a quantidade que cada uma tem, então ela passa a ser uma variável discreta. Por mais que esteja associado a cada espécie, a variável que eu estou analisando aqui é o número de árvores, ou o número de indivíduos. Na contínua, ela é a medição. Tá? Então, ela está aqui, ó, DAP medido, a altura medida. Negócio, como eu falei para vocês lá do DAP de 2, é aconselhável que tenha 2, mas nem todo o processo de medição é a gente que faz. Então, nesse daí, são os dados que eu obtive para fazer pesquisas minhas. Então, eu tenho o DAP em centímetro, a altura em metros, que ficou faltando aí na tabela, e o volume total com casca em metro cúbico. Tá? Então essas medidas são muito comuns aí na engenharia florestal. Então você tem, que são as variáveis que a gente mais vai usar, tá? A gente vai usar mais variáveis do tipo discreto e contínuo do que variáveis do tipo nominal e ordinal. Porém é importante que vocês entendam isso,
porque todos os tipos de variáveis vão ser usadas em uma gama de disciplinas que a gente tem aí na engenharia florestal. Como eu disse para vocês, desde a área de ecologia até a área de manejo florestal, passando pela silvicultura, passando pela tecnologia da madeira. E o que é uma amostra aleatória? Lembra lá da população? Lembra lá do slide da população? A gente tem essas amostras. Como essas amostras vão ser feitas? A gente quer que essas amostras sejam feitas de forma aleatória. Mas algumas vezes a gente não consegue fazer a amostra de forma aleatória. Então a gente precisa ter um processo sistemático, um outro processo que a gente vai, vocês vão estudar lá na disciplina de inventário florestal. Então, a amostra aleatória, para mostrar a população aleatoriamente, é necessário que cada subconjunto da população tenha a probabilidade conhecida e que os elementos sejam independentes selecionados, constituindo a amostra aleatória. Então, a amostra aleatória, você vai pegar seu mapa, como eu mostrei lá na população, para retirar a amostra, e vai colocar essas amostras no terreno de forma aleatória. Ou seja, você tecnicamente está se eximindo de qualquer fato de estar interferindo naquele resultado ali. Tá? Quando você faz isso, você diz que você tem uma amostra aleatória. Se porventura você forçar a parcela a ficar em determinado lugar ou a unidade amostral, a gente tem um processo que a gente chama de não aleatório ou determinístico. Esses conhecimentos que a gente viu até agora aqui, eles são bem importantes no decorrer de todo o curso de engenharia florestal. E é bem importante que vocês tenham isso em mente, tá? Então, por hoje, a gente encerra essa parte, ainda tem conteúdo da unidade 1, e na semana que vem a gente vai ver noções de somatório. Então, por hoje a gente encerra aí. E a gente continua na semana que vem.